Bem-vindo ao Provoca SJ, um podcast da Companhia de Jesus, onde a fé se encontra com a dúvida, onde a Igreja caminha com o tempo e onde o Evangelho provoca o coração e a razão. Hoje gostamos de agarrar numa palavra bastante exigente, que tendencialmente só tem uma percepção negativa de não fazer, não tocar, não olhar e tendencialmente ou se rejeita por completo ou então agarra-se em moralismo. Essa palavra é castidade. E para falar sobre ela estamos os suspeitos do costume, o Eduardo Rosado, o Samuel Verão e eu próprio. Logo para darmos como tiro de partida, o que é a castidade e como é que nós devíamos ou poderíamos estar a falar de castidade? Bom, a castidade é um modo de viver. É o modo de vivermos a nossa relação connosco próprio e com os outros. Um modo de viver que supõe educar o nosso desejo, educar o nosso olhar, supõe a liberdade do outro e, portanto, é o modo como vivemos as nossas relações e a nossa afetividade de forma madura, crescida, adulta, coerente, profunda. E por isso mesmo não é só uma graça infusa que o Senhor nos dá, também é uma graça, porque tudo é graça, mas também supõe uma disciplina e um trabalho de atenção e de cuidado da minha parte, da parte de cada um. Sim, no fundo, será a escolha que fazemos por Jesus, por sermos cristãos, tem consequências na nossa vida em muitos aspectos e também tem, obviamente, na nossa afetividade, como estavas a dizer, e isto, de alguma forma, a Igreja tem uma proposta de vida também neste campo. E uma coisa importante, tu disseste, a escolha que fizemos por Jesus, nós cristãos, ou seja, a castidade não é algo que se pede aos religiosos, aos consagrados, às consagradas. Sim, castidade, sim. A castidade é a maneira de viver a vida de qualquer cristão. Sim, faz parte dos conselhos evangélicos. Nós geralmente falamos só dos votos, a pobreza, a obediência e a castidade, mas aquilo que os religiosos se obrigam, salvo seja, não se obrigam mesmo, fazem mesmo o voto de viver, é simplesmente apropriar-se do conselho evangélico que é para todos os cristãos. E aqui a castidade tem um grave problema que é: nós hoje estamos num mundo em que essencialmente parece que só pode existir dois discursos. Um é: o corpo é um parque de diversões, portanto bem-vindo ao Warner Bros, ou Warner Park ou Euro Disney. Ou então é um museu, então não podes tocar, está atrás de uma vitrine e de vez em quando chega àquela altura especial, nós até mostramos aquilo que está guardado no arquivo e vem para a exposição temporal. Boa imagem. E aqui está o corpo. Mas curiosamente nós devemos ser sempre mulheres e homens de grandes desejos. Então esta questão da castidade não é uma questão de matar o desejo ou reprimir o desejo, mas sim de aprender a desejar bem. O Duarte é um fã aqui de um bispo chamado Dom Eric Varden, Verdade. que tem um livro sobre castidade. Queres Chamado partilhar assim connosco? mesmo. Exatamente, de seu nome e tudo. Na verdade, ainda estou a acabar o livro, mas já estou nos últimos capítulos. Curiosamente, o último capítulo que eu estou com muita vontade de ler, que se chama Vida Contemplativa, num livro sobre castidade. Claro. Sim, então este livro eu acho que vale a pena. E não é fácil, porque aquilo é uma espécie de ensaio. E por isso não é uma espécie de ensaio quase teológico ou filosófico. E ele tem imensas referências também muito culturais sobre de poemas, de filmes, de personagens, etc. E é um livro que eu estou a gostar muito, porque eu acho que o que eu acho que é importante falar aqui acho eu, porque a castidade normalmente é isso que acho que no início estavas a dizer isso, que é a pergunta que muitas vezes as pessoas querem fazer é: até onde é que eu posso ir? Esta é a pergunta. É esta pergunta quando o Padre Costa Pinto, um jesuíta que está em Braga, a esta pergunta: até onde é que eu posso ir? Ou até onde é que podemos ir? O Padre Costa Pinto dizia: ide até ao bom Jesus. Mas nós não queremos falar a partir daí, porque isto não se trata só de um conjunto de regras e até onde é que eu estou safo, né? Até onde é que não é um bocado grave e eu depois fico tramado e tenho que me confessar, porque se nós só estamos aí, então podem, se querem só saber isso, podem desligar já, não é? Podem já pôr. Não desliguem já. Não, no sentido. Isso. É uma provocação. Mas é uma provocação. Que é:
nós estamos aqui a dizer, o que nós queremos dizer é porque é que a castidade é boa, porque é que é uma proposta boa e o que é que a torna boa verdadeiramente. Nós não queremos, é porque a experiência que fazemos é que de facto a castidade é uma coisa boa, pelo menos. Acho que nós os três aqui estamos sentados. Não é uma coisa reprimida, recalcada, que é preciso tipo empurrar para o fundo do coração, porque senão. Até porque muitas vezes esse lado que dizias é porque se confundem conceitos, ou se reduz a castidade ao sexo. E aqui parece-me que é importante distinguirmos várias dimensões da nossa vida que também podem ajudar a voltar a este tema do desejo, da educação do desejo, da liberdade. Pronto. A castidade, já dissemos, é a nossa forma cristã, é a forma cristã de viver as relações, que se distingue, por exemplo, da afetividade. A afetividade é intrínseca à natureza humana, faz parte de quem nós somos. Relacionamos com os outros por afeto, muitas vezes. E com Deus também. E com Deus, naturalmente. Assim, quando os outros incluem Deus, incluem a natureza, connosco próprios, cada um consigo próprio. O afeto é a nossa forma quase espontânea de nos relacionarmos, é intrínseco a quem nós somos, e por isso mesmo é que o afeto também tem que ser educado e aprendido. Mas a castidade também não é sinónimo de celibato. O celibato é a privação da atividade sexual. É a promessa de que não tenho uma vida sexual ativa para ter disponibilidade para outros, não ter uma dependência de alguém. Não ser exclusivo. Não ser exclusivo. E por isso também se distingue a castidade do sexo. Ou a castidade não é sinónimo de falta de sexo. O sexo é um ato de entrega amorosa a outra pessoa. Portanto, quando falamos de castidade... O que a castidade quer exatamente fazer é que seja de facto um ato de entrega amorosa. Exatamente. E portanto, que o sexo seja isso. Não podemos confundir castidade com estes conceitos que muitas vezes pomos tudo no mesmo saco. E quando pomos tudo no mesmo saco, então é que perguntamos até onde é que posso ir, qual é que é o limite, onde é que está o pecado e onde é que não está o pecado. A castidade é uma proposta positiva. Aliás, a antropologia cristã propõe sempre pela positiva. E, portanto, não pode haver uma proposta que suponha repressão ou aniquilação, que é diferente de ter limites, ter valores, ter balizas. O desejo, não é, de que falavas, e quando provocaste aqui o Duarte sobre este livro do Vardan, o desejo também é algo que se educa. Nós desejamos, nós não podemos não desejar, não é? Porque é contra a natureza humana. Agora, podemos aprender a desejar bem, a relacionarmos bem com o outro, a acolhermos e a ordenarmos bem. O Santo Inácio também fala disto, não é? A ordem dos afetos de Santo Inácio, o que é? Isto é conhecer tudo aquilo que em mim pode ser impulso, atração, moção, pulsão, como queiramos chamar, de uma forma mais ou menos psicologizante, e ser dono de tudo isso. Pois é, realmente é particularmente curioso como é que o desejo de alguma maneira também foi constantemente associado ao desvio. É quando nós fomos criados como fomos por Deus e Deus viu que era bom. E o Gênesis vê a criação como boa, e isto inclui o corpo é uma coisa boa, o desejo é uma coisa boa. O próprio São João Paulo II, na Teologia do Corpo, tenta apresentar o desejo como coisa boa. Bento XVI, no Deus Caritas Est, tenta apresentar, ou Deus é amor, tenta apresentar desejo como coisa boa. Mas depois parece que nós não conseguimos aceitar isto. O Cântico dos Cânticos tem uma linguagem erótica riquíssima. E nas bem-aventuranças, nos felizes que aparecem em Mateus 5, nós começamos do felizes os pobres, felizes os mansos, felizes os que choram, felizes os que têm fome e sede de justiça, mas de repente começamos a ter felizes os misericordiosos. E já estamos do exterior para o interior do nosso coração. Felizes os puros de coração, felizes os que promovem a paz. O próprio Senhor vai nos dizendo, é verdade, tem de haver obras, mas todas estas obras brotam de um campo de desejo, de um campo afetivo que tem de estar ordenado para um amor maior. O Eric Vardan diz isto de alguma maneira, não tem de ser literal, mas fiquei com esta ideia do o desejo nunca é pequeno. Ou seja, nós somos homens e mulheres de grandes desejos e isso é fundamental. Mas o desejo nunca vai ser pequeno. Ou cresce ou se deforma. Sim, ele também fala
O Arnold também fala de uma coisa engraçada, porque ou seja, não é simples. Estamos a falar de uma dimensão da vida complexa. E acho que toda a gente faz essa experiência de não ser uma coisa lisinha, tipo, tranquilo, isto é tipo gelo, vou sempre a deslizar. E ele fala de tensões, e eu acho que isto é importantíssimo. Não me parece que se possa viver a vida sem tensão. E quando se trata de uma coisa de tal maneira complexa, é impossível que não haja tensão, parece-me. Acho que com o tempo, eu acho que se pode ir ordenando, não é? Que estavas a dar ordem. Eu acho que sim, de um coração afinado, onde sair coisas afinadas. Se o meu coração está desafinado, onde sair para algum lado coisas desafinadas, não é? Isso é muito importante. Isto que dizes de afinar o coração, que pode ser não só o sentimento, mas o lugar da inteligência, como é também para os judeus. É saber ter critérios de validação das minhas escolhas e da minha orientação. Sim, mas isso sempre a intenção. Ou seja, nós vivemos. Claro. Porque também, ou seja, a mim custa-me imaginar uma vida sem este tipo de tensão, porque acho que o crescimento é fruto de tensão. De polos, de escolhas que é preciso fazer. Uma escolha é uma tensão. Dois lados ou mais que puxam para sítios diferentes. Porque deixas mal uma coisa boa para trás. O que é que me parece? Parece-me que às vezes se fala desta dimensão da vida sem tensão na igreja. Sem tensão nenhuma. Como se não houvesse tensão aqui. Como se fosse uma coisa que tens de cumprir, está feito. Não é? Fala-se sempre, não é? Eu tenho que crescer na relação com Deus, tenho que crescer na oração, tenho que crescer fisicamente, biologicamente, tenho que crescer no serviço, na relação com os outros, tenho que crescer no serviço, tenho que crescer na tudo. Parece que nesta dimensão não há nada a crescer. Já tenho que ensinar, estou ensinado. E acho que isto não funciona assim. Não é? Isto vai criar tensão. E é preciso saber habitar esta tensão e, sobretudo, afinar o coração para o lado verdadeiro da coisa. Porque nós não estamos aqui a falar, Deus não pôs a castidade ao mundo para chatear o pessoal, não pôs o sexo no mundo para chatear o pessoal, não pôs o prazer no mundo para dizer: olha, está aqui o menu, não podes comer. Não é isto, não pode ter sido isto. Portanto, há aqui um lugar bom que é de tal maneira delicado e importante que é muito importante vivê-lo delicadamente. E bem, e eu acho que este é o caminho que é preciso fazer. Agora, por ser um lugar importante e delicado, tensão, sempre, ainda mais se calhar que noutras áreas da vida. Claro, e aí até começaria por associar a castidade e este modo de viver, em primeiro lugar, a mim próprio, à minha relação com o meu corpo, não é? Como é que eu olho para mim de uma forma justa, honesta, como pessoa, porque a castidade tem a ver com a dignidade, não tem a ver com a aparência, não é? Depois também a relação com os outros, não necessariamente com o outro exclusivo, a namorada ou o namorado ou o marido, ou até porque a castidade não termina no dia do casamento se reduzirmos isto à atividade sexual, não é? Mas as amizades, a importância que é neste crescimento, assumir que o outro não é propriedade minha. Né? Não olho para o outro como um objeto. O outro é uma pessoa. Não... A castidade do olhar, das palavras, também é muito importante. Né? Como é que eu olho para o outro? Olho para o seu corpo como um objeto de desejo ou olho para o outro como uma pessoa? E lembro-me que atrás daquele corpo há uma história, há feridas, há glórias. Até para mim próprio, não é? Como é que eu me visto quando vou sair à noite? Ou quando é que eu me visto quando vou para a praia? Ou como é que eu falo quando estou com o meu grupo de amigos? Não é? Que tipo de linguagem é que eu uso? Nós estamos num tempo em que os ecrãs nos apresentam uma linguagem e um imaginário muito sexualizado. Bem, imaginário já não há nenhum, é tudo muito explícito. Não é? Mas esta castidade tem a ver com uma pureza que não é inocência, é uma escolha por ver o lado bom das relações. E portanto, quando isto cai em mim, como é que eu olho, como é que eu vivo, como é que eu trato, então depois do outro lado estão nomes, estão pessoas, estão amizades, e pode estar a minha namorada ou o meu namorado também, não é? E portanto, esta castidade é uma forma de amar. Eu acho que é aqui que temos que chegar. A castidade é a proposta de amar dos cristãos, que se ama de uma maneira concreta, que é o outro é uma pessoa livre.
E depois, em tudo isto, como dizias e bem, falavas das tensões, claro que há o desejo, claro que nós não somos seres dualistas em que há o desejo e a temperança e há, nós não vivemos nestas dualidades, o corpo é todo um. E depois também vamos percebendo que à medida que a idade vai avançando, o nosso corpo fala mais biologicamente ou mais intelectualmente, ou quando estamos mais cansados fala de uma maneira, e quando estamos mais orientados, como dizias há bocado sobre o coração, não é? Quando estamos mais afinados, não estamos mais afinados. Quando estamos mais afinados, não estamos tão predispostos a saltar as regras que nos pusemos a nós próprios, não é? Porque também tem a ver com isto. Eu tenho valores a partir dos quais quero viver a minha vida. E sim, estavas a falar da relação com os outros. E com as amizades, eu acho que isso pode ser um bom indicador. A forma como eu vivo, aquilo que tu falavas da posse, eu acho que tem muito a ver com posse. Isto tem a ver com o agarrar, tem a ver com o querer, tem a ver. Pronto, quanto mais livre eu for, em princípio, mais saudavelmente vou viver as minhas relações, e inclusive a questão da castidade. Portanto, há aqui uma questão de liberdade também muito grande. Esta coisa da posse, de não agarrar, não é? Como é que eu vivo as minhas amizades? Sou possessivo, sou extremamente ciumento, eu acho que isto também vai dizer alguma coisa depois da forma como eu hei de viver a castidade ou a relação com outra pessoa. Que, enfim, sabemos que existem relações que não são extremamente saudáveis, não é? Certo. Entre pessoas, que é de uma obsessão inacreditável, de um controle inacreditável, de um ciúme inacreditável, que eu acho que depois, a nível da castidade, isto há de ter repercussões, não é? E estava aqui a dizer, por causa das tensões também, desculpem entrar assim, peço imensa desculpa, não é? Que é a questão de uma das tensões. Isto tocou muito ali naquele livro do Varden. Este tem o tal capítulo central sobre as tensões, como estava a dizer. É o capítulo central do livro, e ele próprio diz. E é muito interessante que há uma tensão que é a ordem e a desordem. Chama-se assim, ordem e desordem. Tem outros, tipo matrimónio e virgindade. Tem outras tensões, vale mesmo a pena, porque aquilo está, acho que é mesmo inteligente. E neste capítulo da ordem, o que me tocou mais, na ordem e da desordem, nesta tensão, aquilo que me tocou mais é o seguinte: é que de facto é uma dimensão da vida que nem sempre é fácil manter em ordem. Sei lá, e nós sabemos, se calhar por experiência própria ou por experiência alheia, digamos assim, de ouvirmos muita gente, que esta dimensão não é fácil manter em ordem. Esta da afetividade e da sexualidade. Da castidade. Sim. E há momentos da vida em que isso ainda é mais difícil de manter a ordem. O que ele diz, e eu gosto muito disto, é que pelo facto de eu não manter, de eu estar ligeiramente desordenado em alguma coisa, ou às vezes até bastante desordenado numa coisa, não significa que a minha vida está toda absolutamente poluída e que tudo aquilo que eu faço é uma estupidez. Isto às vezes é importante, porque ele conta lá um exemplo, e gostava de contar, de outro tipo que teve um campo de concentração, numa enfermaria durante uns meses largos. E muitos conhecidos seus estavam nessa enfermaria, ou numa situação de extrema, não é? Num campo de concentração. E o que ele dizia, contava a história de que muita gente de boa sociedade, muita gente que a malta via e admirava, e de ótima fama, que à noite ia roubar comida aos outros. Estavam a passar fome. Muito interessante. Então esta pessoa não era incrível. E havia outro homem lá nessa enfermaria que na sociedade tinha má fama, muito má fama. Fama a nível deste campo, mas que era não sei o que era, enfim, não sei exatamente o que ele diz. Tinha bastante má fama a nível sexual, da vivência da sexualidade, que naqueles meses que lá passou, dia e noite, cuidava de todos, sem parar. E o tipo que escreve isto, eu já não lembro do nome dele, dizia: este não só foi um anjo, foi o santo daquela enfermaria durante aqueles tempos. Portanto, apesar de provavelmente fosse bastante desordenado a nível afetivo e sexual. Eu acho que isto é algo revelador, até porque... Não, vou-me calar e depois eu vou. Posso continuar? Não, até porque... Sim. Continua? Desculpa. Que é... Quando se fala, nós não queremos nesta conversa dizer baixar o standard da coisa, a fasquia. Porque a moral católica de facto é uma coisa extremamente exigente. E não é só a nível da moral sexual, é a nível de amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Que exigência maior do que esta? Isto é de uma exigência absurda.
inalcançável até. Eu não vou amar como Jesus me ama a mim, não vou. Mas eu estou a caminhar para lá. Portanto, o ideal é uma cena absurdamente alta. E a ideia não é baixar isto. A ideia é, de facto, caminhar em direção ao ideal. Pronto, e é para isso que crescemos em tudo. Temos tempo para crescer em tudo. E também nisto é preciso crescer. Nós estamos a fazer um caminho. Conheço pessoas que numa relação entre um homem e uma mulher que até começaram até por, enfim, neste nível fazerem várias coisas ir até ao fim, digamos assim, e depois na própria vivência perceberem isto não nos está a fazer bem e recuarem. Pronto, isto é muito bonito, que é alguém que pela experiência que teve percebeu isto não está a fazer bem, portanto eu quero. Pronto, eu acho isto importante. Mas pego aí para dizer duas coisas, para sublinhar duas coisas que falaste. Uma, neste exemplo que deste neste campo de concentração. Sim. Não podemos confundir a pessoa com os seus atos, já sabemos isto, não é? Pode haver uma dimensão da minha vida que está desordenada, mas isso não faz de mim, e eu até posso prevaricar, mas isso não faz de mim má pessoa no sentido da minha dignidade. Provavelmente nem descredibiliza tudo aquilo que nem tu fazes. descredibiliza tudo o que tu fazes. Esse homem provavelmente era consciente de que as suas pulsões afetivas ou sexuais era uma forma de lidar com outras coisas, não é? E nós muitas vezes quem vive a partir de um padrão moral, ético, relacional, também sabe interiormente as suas incoerências, não é? E falavas do processo, que era outro tema que eu queria sublinhar e trazer. Porque eu falho não significa que eu não acredite naquilo que escolhi para o modo de viver a minha vida. E depois vou afinando. Por isso é que é tão importante o acompanhamento espiritual, é tão importante os sacramentos, é tão importante a formação da minha consciência, porque que eu defina como é que eu quero viver a minha vida não significa que às vezes não descarrile. Agora, o descarrilamento tem consequências, não é? Se eu estou mais cansado, se estou mais deprimido, se estou mais sozinho, geralmente são sempre efeitos negativos que vêm de muitos lugares, não é? Tive uma infância em que não aprendi a confiar, não é? Porque era gozado, porque contar os meus segredos. Será que quando eu crescer, a primeira vez que namoro, não vou confiar naquela pessoa, vou ser controlador, vou ter ciúmes, não é? Portanto, também temos que olhar aqui para a nossa vida e se calhar, não sei se posso pegar aqui nesta dimensão mais afetiva ou sexual da castidade, para falar de duas coisas rapidamente e uma mais demoradamente. Assim, as mais rapidamente, que já tocámos, que tem a ver com a relação comigo próprio e a relação com os outros. Uma tem a ver com o prazer que eu encontro em mim próprio, não é? Muitas vezes o toque, até a masturbação, isto muitas vezes tem a ver com este desejo mal ordenado, tem a ver com um modo de olhar para o prazer imediato que responde a alguma carência e que muitas vezes vem de eu não ter tempo ou formação ou o que for, o espaço, ou vida ou espaço para perceber o que é que realmente preenche a minha vida, o que é que qual é que é este prazer, esta alegria, se quisermos um termo de ressurreição, o que é isto que é perene na minha vida. E portanto há muita gente que, como encontra no jogo ou como encontra em tantas coisas, pode encontrar no toque e no encontro pessoal mais sexual este prazer imediato. O mesmo com a pornografia ou o erotismo, não é? Procurar estes conteúdos é esquecer que do outro lado estão pessoas, não é? E são objetos que me dão prazer imediato, que alimentam a minha fantasia, mas que não é real. E depois, onde eu me queria demorar um bocadinho mais, isto parece um salto quântico, mas tem a ver com o namoro, não é? E com a pergunta que fizemos no início. Então, começa a namorar, até onde é que posso ir?
Não é? Bem, pode ir até ao fim do namoro, não é? Porque todos os namoros têm um fim. O namoro serve para que duas pessoas saibam se querem ser uma da outra para a vida toda. Pronto, é bem serve um namoro. Portanto, se sabem, casam. Se não sabem que não é, não casam. Um namoro é um lugar saudável em que duas pessoas se mantêm quem são e juntas se planificam e constroem um plano comum de vida. E portanto, o que é que às vezes nos acontece, ou acontece a tanta gente? Querem começar a construir esta relação pelo telhado. E as relações, todas as relações, começam pelo início, que é: como é que te chamas? Quem és? Do que é que gostas? E depois o passo seguinte é: então, e nós quem somos? O que é que somos juntos? Como é que descansamos? Como é que nos alegramos? Como é que vivemos? O que é que temos em comum? O que é que temos de diferente? Como é que as nossas diferenças se complementam? Como é que a tua diferença que não me complementa também não me ajuda? Mas e se neste processo de namoro eventualmente há alguma coisa a mudar, não é porque o outro me mande mudar, é porque eu desejo mudar para o outro, não é? E não é mudar, perder a minha identidade, é porque cresço a partir daí, não é? A castidade no namoro não tem só a ver com o celibato, que falámos há bocado, ou com a falta de sexo, não é? A castidade no namoro é a condição de possibilidade de eu viver a conhecer o outro e de o libertar, de não o possuir, de irmos juntos ganhando uma solidez, uma unidade, uma unificação interior que me permite não possuir o outro, fazer o outro livre. Talvez, se calhar, a coisa mais difícil de todas quando se ama alguém é, se não somos correspondidos, deixar essa pessoa ir, não é? E, portanto, o sexo, para falar assim, o sexo, se fosse só a resposta a um prazer porque estamos juntos na nossa intimidade, era pouco, não é? O sexo é muito mais do que isto. A relação sexual é muito mais do que isto. É uma entrega total, aberta à vida, com outra pessoa, não é? Porque é que a Igreja propõe que a vida sexual aconteça dentro do sacramento do matrimónio? Não é para ver quem são os heróis olímpicos que aguentam muito ou pouco tempo. Se de facto o meu corpo é sagrado, é meu, é belo, e eu o quero entregar totalmente a outra pessoa, e se dessa entrega até pode resultar outra vida, então a instituição que garante esta estabilidade, esta perenidade, esta consistência a caminho da eternidade é o sacramento do matrimónio, porque é o lugar em que duas pessoas se prometem até que a morte as separe, não é? A caminho da eternidade, com a graça de Deus, e portanto não tem a ver com podes ou não podes, fazes ou não fazes, como dizíamos ao início, podes ou não podes, fazes ou não fazes, vais ou não vais. Onde é que nós os dois podemos viver de tal maneira que podemos assumir todas as consequências desta entrega total? É dentro de uma instituição que é perene, que é para a vida toda, que na Igreja se chama sacramento do matrimónio. E portanto, quando num namoro católico nos perguntamos, como dizemos ao início, até onde é que posso ir, até é quase uma falsa questão, não é? Porque tu podes ir até à medida do teu processo de conhecimento do outro e juntos um do outro, o projeto de vida, de Deus, da presença de Deus em vocês. Sim, eu gosto disso. A maneira como eu digo mais ou menos isso é que, por ser uma dimensão tão importante, tão delicada e tão, quer dizer que é importante vivê-la mesmo bem. E acho que a Igreja propõe isto exatamente para garantir que aquilo que se vive, da maneira que o amor que se expressa, a maneira de expressar o amor corresponde ao amor que efetivamente existe. Vamos ver? Pronto, acho que é mais ou menos isto. Foi um bocado confuso, se calhar. Foi.
Não, mas não. Depois pões isso. Não acrescentei. Pões isso em mi sustenido, que não existe, e nós percebemos melhor. Mi sustenido é um fá. Mas é isso, é um fá. Realmente acho que aqui a grande palavra, e o que é realmente importante, é de como é que nós aprendemos a integrar o amor. E não a viver desintegrados. Ou seja, quase todas as más expressões amorosas são desintegrações amorosas. E quando nós colocamos as fichas, quando nós apostamos numa repressão do meu desejo, nós acabamos não só por negar-nos a nós mesmos como pessoas de desejo, como vamos criar uma tensão interna e vamos acabar por ser vítimas dessa tensão, que vamos ou deformar o desejo ou fazer com que ele exploda. Então uma castidade, acima de tudo, é esta capacidade de, primeiro, olhar para o desejo como algo bom, que eu me sinta atraído, que eu desejo pessoas, isto é incrível, é ótimo. Tenha de aprender a integrar para que a pessoa continue a ser pessoa, para que o meu amor, a minha atração não faça com que o outro se desfigure. E então ir orientando a pouco e pouco para um amor verdadeiro. E este desejo de unidade e de harmonia, isto é o que nos deve ir libertando. Ou seja, e esta que é também a palavra, a castidade é algo que nos liberta para aprender a amar e para ordenar o amor, para a verdade que o outro também é, para o sinal, para o ícone do sagrado, plenamente corporal que o outro é. E isto realmente implica sempre encontrar aqui uns critérios que me ajudem a ver melhor isto. E acho que aqui às vezes é a nossa grande dificuldade, é isto, é como é que eu consigo entender que a castidade une o meu corpo, os meus afetos, a minha vontade, e que a repressão vai fragmentar isto, que a castidade é o que permite escolher e que o desejo desordenado só me vai arrastar, eu vou sendo arrastado pelo meu desejo, seja para a pornografia, seja para o sexo, mesmo com a mesma pessoa ou com outras pessoas, ou mais aleatório ou diverso. E aqui, se quiserem também, a comida ou o tabaco, uma pessoa que se torna dependente é uma pessoa que vive arrastada. A pessoa casta ainda tem liberdade, tem autodomínio, que é um dos frutos do Espírito Santo. Então a castidade é também algo que nos liberta. A castidade permite-nos reconhecer o outro como outro, e o desejo desordenado vai sempre levá-los a reduzir a um objeto. E principalmente, se quiserem, é a castidade sabe esperar. A repressão acumula e vai acumulando tensão. A impulsividade vai sempre consumir a pessoa, mas a castidade sabe esperar. Os Radiohead, uma das suas músicas é True Love Waits. Sim. Bom álbum. E isto, ainda que depois ainda tinha de ser completado com Jesus, porque aliás cenas podíamos duvidar mais em relação à moral social ou até moral pessoal. Mas o verdadeiro amor espera, e vamos sendo educados na espera e não no consumo. Portanto, não é tanto suprimir o desejo, mas aprender a desejar bem, e que isto é um processo. Eu gosto muito deste exemplo que o Duarte deu, e pronto, que o Samuel também corrobora, e eu corroboro também, que é casais que às vezes até se iniciaram na atividade sexual e depois a certa altura dizem, isto de facto está a trazer aqui algum ruído. Não porque o sexo em si seja mau, o sexo é bom. Deus criou-nos assim, criou-nos animais sexuados, isto é incrível. Mas por vezes a sexualidade traz um ruído à relação que não ajuda a relação a crescer e que não ajuda, como diz o Samuel, a alcançar o fim. Uns têm essa experiência, outros não têm essa experiência. Nós, por vezes, os jesuítas, somos acusados de laxistas por causa disto, por nós sermos coniventes com isto. Eu acho que nós não é uma questão de sermos coniventes, porque pelo menos tem aqui 3 que estão a dizer claramente: há aqui um ideal, é bom, é para guardar. Há uma coisa extraordinária: o nosso Cristo, o nosso Deus, é um Deus que faz caminho. Isso, eu desejo de fazer caminho. Emaús é o ressuscitado. O ressuscitado vai a encontro das pessoas onde estão, aponta-lhes o bem e faz o caminho a partir do sítio onde eles estão. E isto é o que a Igreja tem de aprender também em relação à castidade. Gosto disto. O fazer caminho acho que é importantíssimo, sobretudo ir acolhendo, porque é isso. Eu acho que Deus não vem ter connosco onde eu devia estar, sim, direitinho, já embaladinho. Pronto, olha, está aqui. Não, olha, este está muito direitinho, é muito puro. E vamos lá ver. Há aqui também uma coisa que tocaste, que é fundamental, Nelson, que é no caminho também há a consciência, não é? Eu também vou sabendo quais é que são estes critérios. É diferente. No exemplo do casal, não é? Que percebeu que a atividade sexual trazia ruído à relação. Neste processo também de formação da minha consciência, eu posso não saber tudo. E posso.
é diferente eu agir de determinada maneira porque me parece que é o caminho certo. Sim. Ou agir de determinada maneira porque, sabendo qual é que é a proposta e sabendo que a minha consciência me diz o contrário, ainda assim escolho. O Senhor vem sempre ao encontro da nossa realidade. Isto não há nenhuma dúvida. Mas isto também não quer dizer que, então, porque o Senhor vem e é misericordioso, então está a valer tudo, não é? Isto é importante. Agora, isto que não está a valer tudo também não é sinónimo de, como dizíamos, de que eu não possa cair, eu não possa errar, eu não possa querer reorientar aquilo em que acredito, afinar o meu coração. Portanto, esta tensão com que vamos viver sempre, não é? Entre aquilo em que eu acredito, aquilo que me é proposto, aquilo que eu aqueles valores de que eu me aproprio, e depois a pressão social, o sempre foi assim, o que todos fazem, a gestão do meu corpo, das minhas pulsões. Portanto, esta tensão vai existir sempre. Ora, o critério da liberdade do outro, de ser capaz de me entregar, parece-me que é sempre o horizonte, e a castidade depois é para tudo. Não é? A castidade depois pode ir não só para o namoro que falámos ou para a vida de casado, mas pode ir para as relações laborais, para as amizades, portanto, libertar o outro, não ter o outro um objeto, no outro um objeto. Isso é sinal de amor. Se não liberto o outro, não estou a amar o outro. Isso. É isso. Ele veio para nos libertar, e nós, como ele, Jesus, e nós, como discípulos, nós vivemos para libertar-nos uns aos outros. A castidade, acima de tudo, eu digo muitas vezes acima de tudo, a castidade deve lançar-nos para uma transparência do amor. Deve fazer com que o amor se torne transparente. E há 3 maneiras de nós tentarmos ver como é que isto, como é que a castidade está a ser bem vivida ou está a dar bons frutos. Quando há uma liberdade real, ou seja, não vivo uma dependência afetiva, quando vivo relações verdadeiras em que não estou a usar o outro, e como é que aqui surge também uma capacidade de entrega, o amor como dom e não o consumo. Então, para ser casto, acho que está na hora de terminar, senão já começa a ser consumo a mais. Gostava de chamar a vossa atenção, caso queiram, de 4 a 11 de julho há exercícios na Quinta da Esperança com o Padre Eduardo Rosado. Há sempre a possibilidade de fazerem exercícios personalizados. É só contactarem-nos pelo Insta da Provoca ou pela Quinta da Esperança, está lá toda a informação necessária. Se este episódio vos fez bem ou te fez bem, te ajudou a pensar, te provocou, te confirmou, achas que pode ajudar alguém, transmite-o, envia-o, passa a boa nova uns aos outros. Se tens alguma coisa a dizer sobre eles, contacta-nos, porque isto é o que faz parte de nós como discípulos, é que o bem que é feito não fique só em nós e vamos tentando passar aos outros. Que tenham um bom tempo e vemos em breve.